Você tá sendo vítima de engenharia social pra ganhar voto e não tá nem percebendo, ok? O governo tá rindo da sua cara, tá te chamando de mentiroso. Isso não é verdade. Ainda tá passando a mão no teu bolso sem você nem ver, né? Ó, o que você vai ver aqui agora, tipo, é papo de ficção e manipulação. Mas tá acontecendo, tem gente contando vantagem com isso. Fala, galera, Trans, Peter aqui. E vamos lá, cara, entra nessa linha do tempo aqui comigo, vamos lá. 1º de março, entrada em vigor do aumento das alíquotas de importação pro pacotão de 1.200 produtos. Todo mundo viu que no pacotão tinha memória RAM e vários outros produtos eletrônicos que iam encarecer ainda mais, né? Já que estão muito mais caros por conta das inteligências artificiais. Só que o governo taxou mesmo assim, não quer nem saber. Ele planejou arrecadar 14 bilhões. Uma mixaria. Eita, você acha que 14 bilhões é mixaria, meu irmão? A gente tá em março ainda, o impostômetro já bateu 1 trilhão de reais. É mixaria da braba. Vamos continuar na linha do tempo. 2 de março. Aí no dia seguinte dessa medida, é óbvio que teve uma explosão de críticas nas redes sociais. X estava fervilhando. E aí o que acontece? O governo percebe o dano de imagem, inicia o recuo estratégico. Apesar de muita gente não entender essa estratégia aí. Dessa forma que eles fizeram, eles tomam a decisão de revogar. Só que ao invés dos 1.200 produtos, só 105 itens, que foram focados em tecnologias de consumo, que pipocaram de críticas pela internet. Enquanto 800 produtos, até do setor hospitalar e industrial, permaneceram taxados. Continuando, 3 de março, 2 dias depois que houve aquela decisão do imposto, começou a parte estratégica que eu falei pra vocês. Como todo mundo focou no que importava, né, que eram as RAMs e vários outros eletrônicos, o governo partiu pra cima pra limpar a própria barra. Fake news, né? É fake news. Alô, comunidade gamer, preste atenção neste recado. Não vai ter nenhum aumento de imposto de importação para celular, notebook, gabinete, memória, roteador, processador, placa-mãe, LED. Nada disso vai ter aumento de imposto. Essa semana circularam muitas notícias falsas, vídeo que inventa história. Isso não é verdade. E aí, dessa forma, cara, os canais oficiais do governo e ministérios publicam vídeos alegando que nunca houve intenção de taxar games e celulares. E que as notícias sobre o aumento esse que tava no diário oficial do dia 1. Porra, galera, como que sai no Diário da União e é mentiroso? Me explica isso. Como é que... É que os caras acham que tu não tá vendo. E fora que os caras sabem que a maioria não lê nenhuma notícia. Então, tipo, ele cria o imposto, revoga só uma parte, ainda tem a cara de pau de apontar o dedo na tua cara, que é o responsável de revogar aquele imposto por ter ficado pé da vida da internet e dizer que você tá mentindo. Mas calma, não acabou, vamos continuar aqui. 4 de março. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele vai a público reforçar o discurso de que a medida é regulatória e não arrecadatória. Ou seja, ele repete o mesmo roteiro usado na taxa das blusinhas, lembra disso? Só que a gente sabe que não cola, né, galera? Na real, a gente tá até cansado, cara. As coisas estão até aqui na tampa pra gente acreditar numa coisa dessa, pô. Se você cobra imposto de quem vende, não existe ser só regulatório. Todo mundo caiu nessa aí quando o assunto era a taxa das blusinhas. Mas não acabou ainda, galera. Que isso? Olha a barra vermelha do vídeo. Por incrível que pareça, o pior nem chegou ainda. Se liga nisso. 5 de março, depois de criar o imposto e revogar no dia seguinte, ainda acusar todo mundo de mentiroso, você está mentindo? Isso não é verdade. O governo fez uma movimentação política para vender o recuo parcial como uma grande vitória do governo contra a inflação. Aí o que acontece? Os adoradores de políticos, sabe que tá cheio, né? Passaram a comemorar o veto de uma taxa que o próprio governo tinha assinado 96 horas antes, como se fosse algo esplêndido. Cara, eu não quero ser extremista, ok? Eu acho que não tem problema o governo ter uma ideia, ver que o público não curtiu porque é mais imposto e voltar atrás. Isso é legal, isso até é nobre, pô, não agradam a galera. O problema, cara, é que nunca é isso. Eles fazem essas coisas pra justamente fazer campanha política e distribuir discurso de ódio. Se não fosse por isso, não teriam acusado todo mundo de fake news e criaram mais dualidade ainda, entende? Porque, pô, quando você fala que uma coisa é fake news, tu tá criando mais dualidade, né? Mais extremismo ainda, mais polaridade. E não fariam isso aqui. Pô, no dia 27 de março, o governo começou o dia bem cedinho com uma notícia que foi disparada em vários portais de notícias. E se liga, em várias páginas de fofoca. A mesma notícia negativa de 20 dias atrás, que saiu em vários portais, e depois o governo acusou de fake news, estampou os jornais, né, até as páginas de fofoca com o seguinte título: governo Lula zera imposto de 970 itens de tecnologia e mira queda de preço. Aí, cara, uma grande massa de pessoas vai ler isso aqui e vai falar: que maravilha, eu amar Lula, né? Mas ninguém vai ler a notícia. Como disseram que era fake news enquanto reduziam 180 impostos dos 1.200 adicionados no pacotão, agora parece que o governo é amigão da galera, não parece? Mas, cara, nem um mês atrás, esses próprios caras que criaram o imposto agora estão zerando o imposto de 900 produtos. E a galera já tá até por aí levantando teorias da conspiração, que não são nem tão conspiracionistas assim, né? Será que é estratégia de campanha? Isso é manipulação de massas para ganhar voto em outubro? A gente vive numa simulação, tamo numa Matrix. Cara, e o pior de tudo é que ninguém vai ver, porque, tipo, ninguém lê notícia no Brasil. O veto do imposto dura 4 meses. Exatamente, os caras criaram todo um cenário pra sair de vilão pra herói nacional e tem gente que ainda chama político de burro, cara. É engenharia social, galera. A gente tem que abrir muito bem o olho pra tudo isso que tá acontecendo, principalmente em ano eleitoral, meu. Tudo que acontece
tem algo por trás, cara. Isso aqui que eu tô falando pra vocês é exatamente o que retrataram em obras ficcionais, como, por exemplo, a Revolução dos Bichos de 1984. Vocês já leram esses livros, cara? Tem que ler. É aquela coisa de sempre, né, galera? A conta vai chegar. Esse teatro do veto e as isenções de 4 meses vão deixar um buraco no orçamento. O governo não vai gastar menos. Isso eu posso te garantir. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar o dinheiro em outro lugar. E o alvo da vez podem ser os investidores de ativos digitais. Vocês sabem que ninguém passa batido, né? Com a Receita Federal cruzando dados de exchange, o investidor cripto tá no radar do leão. O governo que te chama de mentiroso hoje é o mesmo que vai te multar amanhã se houver uma vírgula errada na tua declaração. Mesmo você fazendo igual a eu e usando criptos pra fugir da manipulação do real, mas não pode dar munição pro Estado confiscando seu lucro via multas abusivas. E eu tô falando isso pra vocês porque até eu que tô sempre de olho nessas coisas, me perdi no meio de tudo isso. Eu tava revisando umas coisas, né, no meu computador, abrindo planilha, vendo extrato, cara, e bati o olho nas minhas movimentações de cripto. E, cara, tipo, virou bagunça. Compra aqui, venda ali, transferências, staking. Cara, um monte de coisa que na hora parece simples, mas pra organizar depois, esquece, meu irmão. E o pior, cara, muita gente ainda acha que isso nem precisa entrar no imposto. Só que precisa, não dá mole. A Receita Federal tá cada vez mais de olho em quem mexe com cripto. Não importa se é pouco ou muito. Se movimentou, tem que declarar. E tem mais. Eles já cruzam dados com corretoras, acompanham suas transações. Então, cara, aquela ideia de que ninguém vai saber, já era faz tempo. E ó, cara, o prazo tá correndo. E nessa hora sempre bate aquela dúvida, como é que faz pra declarar tudo isso sem errar? Então, sabe quem que resolveu isso pra mim? A Blue Consult. Hoje eu uso a Blue Consult pra cuidar de toda essa parte aí e deixar tudo organizado, sem dor de cabeça com a Receita, cara. Porque, pô, isso vai ser uma dor de cabeça grande. Eles são focados 100% em imposto de renda de cripto. Isso não é de agora não, pô. Os caras estão aí desde 2018 ajudando quem investe a não cair em erro. Cara, Blue Consult pega tudo que você fez, compra, venda, stake, organiza seu histórico, faz os cálculos e já deixa pronto do jeito certo. Cara, depois que eu comecei a usar, meu irmão, nunca mais fiquei perdido com isso. Zero preocupação. E se você também quer resolver sem estresse, cara, eu vou deixar o link da Blue Consult aqui embaixo na descrição e no comentário fixado pra você fazer teu diagnóstico fiscal. Tem QR Code na tela também, então já aproveita e acessa. Cara, fica com o olho aberto, acompanhe as notícias, sabe? Porque em época eleitoral, meu irmão, tá sempre tem essas movimentações, essas manipulações, essas cortinas de fumaça que a gente acha que... A gente começa a falar de conspiração e tá acontecendo mesmo, cara. Porque manipulação, no final das contas, é aquela conspiração que a gente acha, né? Mas os caras estão manipulando pra caramba, né? E você, o que você acha disso tudo? Já tô olhando os comentários aqui, mas não esquece. Não sai daqui sem a sua inscrição, sem o sininho ativado, porque é muito importante pra gente desse canal saber que a gente tá criando vídeo, dando dicas pra vocês ganharem dinheiro, não perderem dinheiro também, e vocês receberem nossos vídeos nas notificações. Quem sabe o próximo vídeo não pode ser uma ideia de um negócio que vai colocar muito dinheiro no teu bolso. Você quer ganhar muito dinheiro esse ano? Então se inscreve nesse canal. Eu te garanto que o dinheiro vai chegar no teu bolso. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!